canalizados dos mestres ascensos para nos orientar como traçar o caminho da ascensão, o caminho da elevação, o caminho da volta para casa. Ou seja, a casa está em nós mesmos. Como nós vamos reconhecer a luz que está em nós, que é a luz do Pai, né? Então, esses 18 códigos mostram o que nós devemos fazer, como nos desenvolver para entendermos o comportamento que nós devemos ter, o conhecimento que nós devemos ter e a consciência que nós devemos ter sobre nós mesmos, né? Então, esse código número 12, sobre o qual eu vou falar um pouquinho durante 20 minutos, não mais que isso, fala sobre a faixa de percentual mediúnico paranormal manifestado no presente. Boa noite. Então, esse código, esse percentual mediúnico, todos nós temos. Todo ser humano tem. Até muito pouco tempo atrás, isso era visto, e é visto hoje, com muito preconceito. Muito preconceito. Porque você não pode ter, por um senso comum que foi implantado, né? E senso comum esse que um percentual enorme da população desse planeta é vítima. Que é, você não tem capacidade de entrar em contato com as energias superiores. Você não tem capacidade de entrar em contato com Deus, com o Criador, sozinho. Você depende de alguém. Alguém tem que te levar. E se você não se comportar, você pode ir para a fogueira. Muita gente foi para a fogueira. E até hoje tem gente aqui na fogueira. Porque não acredita que seja capaz de fazer a conexão direta com aquilo que você está pedindo, com aquilo que você está aspirando. E isso foi implantado de tal maneira na mente do ser humano que isso vem, gente, muito antes da época da Inquisição. E você vem nascendo e vem morrendo, vem nascendo e vem morrendo, e você vem acreditando nisso. Sendo que eu tenho esse percentual, essa capacidade mediúnica expressa nas minhas células. Nós temos capacidade de encontrar, de estarmos em conexão com o universo. Porque nós somos o universo está dentro de nós. Só que, por outros interesses, o ser humano sempre foi podado, foi limitado. E se você ousar fazer alguma coisa, você é pichado como macumbeiro, como gente de baixa estirpe, porque você está entrando em contato com as forças da natureza. Porque você está encontrando respostas nas estrelas, no céu, nas nuvens, na água, na mata. Porque você está encontrando respostas em você mesmo, na sua capacidade inata de fazer a conexão com o divino. Ou você não reza? Quem é que não reza? Quem é que nunca rezou? Nem que tenha sido na hora da morte. Na hora da morte o cara vai rezar. Na hora da morte, porque ele foi podado, nós estamos sendo castrados. Desculpe a expressão,
machista, mas é um comportamento machista, muito mais do que machista, violento, e que está fazendo com que a nossa mente seja cortada. Vocês já ouviram falar dos DNAs, que nós temos 12 pares de DNAs, mas que em algum tempo do passado, o ser humano esses pares de DNA foram cortados através de uma tecnologia muito grande e que não veio do conhecimento geral existente naquela época, veio de fora. Então, esse percentual mediúnico que o mapa ascensional traz, ele diz assim que a maior parte da população, né, do planeta tem entre 70% e 100% de desdobramento absoluto de mediunidade, de paranormalidade. Isso significa que isso é inato. Há pouco tempo, menos de um ano, um cientista russo estudando os DNAs comprovou que nós temos no DNA, o DNA tem essa especificidade de mediunidade, de paranormalidade. Então, qual é a questão maior? A questão maior é que, por um lado, eu fico pedindo a Deus, eu fico orando, eu fico querendo encontrar com Deus, mas na hora que eu começo, os anjos começam a chegar, quando eu começo a sentir a presença deles, eu fico com medo. Eu dou 2 passos para trás e ele também vai parar, porque ele não vai fazer aquilo que você não quer. E se você pediu a presença dele, e se você deseja a presença dele, por que não abraçar? Por que não entender? Por que não ter essa consciência? Certamente, nós precisamos agora cortar essa ideia de que eu não sou capaz, de que toda a presença verdadeira do mundo sutil, do mundo do invisível, não existe. Se ela não existe, como entender, por exemplo, o olhar do seu filho? Quando você olha para os olhos do seu filho, você encontra algo desse invisível, desse silêncio. Quando você olha para a montanha no final da tarde, as nuvens caindo, né, o silêncio, a paz, você encontra a presença do invisível. Quando você ora e você sente paz no coração, você também está entrando em contato com esse invisível. E as capacidades que nós temos são inúmeras. Principalmente a capacidade de co-criar a nossa realidade. Com base nessas energias superiores que nós temos em abundância e que faz parte da nossa vida. Porque nós somos o universo está dentro de nós. Então, à medida que você medita, à medida que você ora, você certamente vai encontrar a relação que existe, a relação muito sutil que existe com toda essa espiritualidade, com todas essas forças da natureza, com todas essas forças do cosmos,
Agora, o que está acontecendo? O cosmos está enviando muita energia para a Terra. Nós estamos vivendo uma era de ouro. Começamos a viver uma era de ouro. Nessa era, toda a ideia do sofrimento está ficando no passado. Toda a ideia do karma, toda a ideia de que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não mereço, tudo isso está acabando. Mas não está acabando porque simplesmente ela existia. Está acabando porque toda a memória que existia dentro de cada ser humano está sendo dissipada, está sendo desmanchada, está sendo pulverizada por essas forças naturais, que são forças divinas. Quem é que já ouviu falar sobre o Sol, das explosões solares, que estão enviando para o universo uma quantidade imensa de plasma, né, de irradiações solares. Essas irradiações estão chegando aqui, gente, na Terra, de tal maneira que tinha-se medo, né, de a crosta terrestre ficar tão líquida, mais líquida do que ela sempre foi, de tal forma que os polos poderiam ser invertidos. Isso que está vindo para nós significa luz, significa energia, e isso está nos transformando. Então hoje nós podemos falar um pouco mais com liberdade sobre isso. E eu, principalmente, sou testemunha disso, sou vítima disso, se é que existe vítima nisso. Mas o que acontece é que essas energias estão vindo de tal maneira e com tal superioridade que nos mostram a liberdade que nós temos agora de deixar toda a ideia de sofrimento para trás. Se você tiver confiança, se você tiver determinação para buscar na luz, na sua oração, na sua meditação, na sua conversa com o seu anjo, com o seu guia, com o seu mestre, com Deus, então você vai perceber que você é capaz de criar junto com o divino tudo aquilo que você deseja. E você vai entender isso no seu corpo. Você vai trazer esse raio de amor, essa estrela de amor para a sua vida. Essa é a capacidade que nós temos de entrar em contato com o divino em nós e fazermos relações com o cosmos, com o espaço, com o sagrado, que está na luz e está em bilhões de seres que vivem em outros planos e que nós, por conta desse medo, por conta dessa castração, nós vivemos ou vivíamos encerrados, presos dentro dessa ideia de que não era possível a gente fazer contato com a divindade, a não ser através de alguém. A não ser através de alguém. Deu 20 minutos? Não, ainda não. Então, por exemplo, eu falei sobre controle. Existe um controle negro, vamos dizer assim, obscuro, permeando toda
toda a história da humanidade. E essa obscuridade, paradoxalmente, tem muita tecnologia, muito conhecimento. E esse conhecimento leva a práticas como essa de negar o seu potencial mediúnico. Muitas pessoas foram encerradas em manicômios porque expressavam uma capacidade enorme de relacionar-se com forças superiores. Nós também descobriu-se que nós temos uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula pineal é responsável por percepção do sutil, percepção do que nós podemos chamar de invisível. Então descobriu-se também que um artifício inibe essa glândula pineal, que é, por exemplo, o cloro. O cloro que colocam na nossa água, né? Falando que isso é bom para os dentes. Esse cloro faz essa inibição. Então, em outra oportunidade eu posso falar sobre esse controle que existe para que nós não saibamos o que acontece além desse mundo conhecido por nós. Mas é importante vocês ficarem atentos. Agora, Hollywood está fazendo um filme sobre os ETs, sobre os extraterrestres. E não é um filme simpático, porque essa obscuridade está fazendo força ainda para tentar inibir esse despertar da humanidade que está acontecendo. Então é importante que vocês observem os sinais que chegam para vocês. Os sinais estão claros, os sinais do despertar são muito claros. Há uma possibilidade muito grande de nós vivenciarmos um manancial de amor nunca antes vivido. Principalmente quando você determinar que você não quer mais acreditar nas ideias que você cultivou durante toda a sua vida. Não só nas ideias, mas também nas memórias. O que nós temos que não nos deixa nos elevar são memórias. Memórias essas que podem ser tratadas, que podem ser curadas através da natureza. Um simples banho de cachoeira faz muita diferença. Nos ajuda demais a tirarmos os pesos que as nossas memórias ajudam a conservar. E quando nós estivermos conscientemente buscando a purificação, nós vamos estar também conscientemente dando um passo em direção à luz. E à medida que nós andamos para a luz, no caminho da luz, um exército de anjos, de seres luminosos, de seres amorosos, de seres valentes, vão, com a luz própria deles, nos ajudar, a nos iluminar o nosso caminho. Indicando para cada um de nós a casa do Pai, que está dentro de você, por incrível que possa parecer. Então, acreditem em você, em vocês. Acredite em você. Por mais que a sua mente negue, por mais que a sua mente diga não, você dê um passo. Se você não encontrar a ponte, se lança e ela vai aparecer.
É essa capacidade que nós estamos tendo multiplicada nos tempos de agora. Certamente, se você desejar, a sua capacidade mediúnica paranormal vai aumentar enormemente. Enormemente. E você vai ver o quanto preconceito, quanto desamor foi plantado na história da humanidade. E agora é a hora de nós, seres humanos, desfazermos tudo isso. É essa época de desfazer. Nós vamos desfazer toda a nossa história de sofrimento. E quando nós fizermos essa limpeza pessoal, então nós também vamos ajudar o nosso vizinho a fazer, a nossa família, o nosso filho, o nosso pai, a fazer também a sua limpeza, a ponto de nós estendermos isso para toda a humanidade. Isso que eu estou falando para vocês isso está acontecendo. E vai acontecer cada vez mais, cada dia mais. Então eu chamo você a perceber toda a força que existe em você para vencer essa barreira e você dar um salto em direção à sua natureza. Um salto no universo pessoal, um salto no escuro da noite. E quando você pensar que vai sentir medo, você vai ver quantas estrelas existem no céu para iluminar o seu caminho. E quantos seres de luz, com os olhos tão amorosos quanto do seu filho, recém-nascido, vão olhar para você e vão indicar o caminho. Essa é a cura verdadeira. A cura de toda doença. A cura de todas as emoções, de toda a sua mente. Essa é a verdadeira cura. Não tem muito que ficar olhando, fazendo, buscando fora de você. É dentro de você. E essa casa faz isso. Chamo vocês, conclamo vocês a virem aqui, a frequentar essa casa e me desafiarem. Depois de um tempo, dizerem se vocês não conseguem isso, se vocês não estão conseguindo isso. Aqui é uma casa da verdade. Essa aqui é uma casa do amor. Por mais difícil que possa ser, encontrar os seus lixos e para você limpar os seus armários, esse é o caminho inexorável do ser humano. Mas como eu disse, milhares de seres estão aqui para nos ajudar, para limpar os condicionamentos, tirar toda a ilusão e de tal maneira que o nosso coração vai se abrir e nós vamos abraçar um mundo novo. É isso que eu conclamo você e desafio você. Você está aqui hoje não é por acaso. Então vá em frente. Seja gelado ou seja fervente, mas não seja morno. Não temos mais tempo de ser mornos e fazer de conta. Entende? Se atire e vocês vão ver o universo que está dentro de vocês. Tchau. Obrigado, gente.